planilha aqui de controle de vendas, onde vamos aplicar alguns dos recursos do Excel, no caso, filtro avançado. Observe que temos na nossa planilha, controle de vendas, temos os vendedores, categoria, produtos e preço. Então, o que vai ser o filtro avançado? O filtro avançado vai permitir que a gente possa extrair as informações da tabela base, no caso aqui, controle de vendas, para um outro local dentro da nossa planilha. É útil porque você pode ter uma planilha com uma extensão maior de linhas e de colunas. Vamos supor, você pode ter 24 colunas, 500 linhas, 1200 linhas, e você quer apenas extrair algumas informações dali. Além de poder extrair aquelas informações e depois poder criar um resumo, um confronto entre outras planilhas, permite também você, depois de criar o filtro, você poder criar também macros e até botões para não ter que estar sempre refazendo o mesmo processo. Então, a princípio, você tem que copiar, no caso, os mesmos tópicos, ou seja, o cabeçalho ou os campos da tabela. No caso, a gente vai selecionar aqui o título e os campos. Vamos pedir para copiar. Vou colocar aqui já na coluna H para ter um certo espaço. Vou colar. Vou colar a mesma informação um pouco mais abaixo, na mesma coluna H, na linha 6. Pronto. Só dar um toque na tecla ESC para poder tirar a seleção anterior. Como aqui ainda está selecionado, eu venho na opção Formatar no grupo Células. Vou pedir para fazer um autoajuste da largura da coluna, visto que aqui os nomes estão cortados. Pronto, ajustei. E vou alterar aqui o nome. O primeiro item que eu fiz a cópia vai se chamar, no caso, Critérios. E embaixo vou chamar de Resultados. Os nomes que você vai atribuir aqui podem ser nomes diferentes, de acordo com o que você desejar. Pode ser busca em vez de critérios, em vez de ser resultados, pode ser informações adquiridas, informações extraídas. Mas para poder criar o filtro avançado, você vai ter a base, que é essa aqui. Você vai ter uma área de critérios ou de busca, que é justamente essa. E resultado é onde vai aparecer as informações que você vai colocar de acordo com o critério que você vai definir aqui em cima. Vou só alterar aqui as cores, só para ficar mais interessante o nosso trabalho. Aumentar um pouco a fonte. Aí toda essa questão de formatação é de acordo com o gosto de cada um. É só para ficar o mais profissional possível. O resultado também, mudar aqui a aparência. Pronto, aqui eu tenho a minha área de critério então. E embaixo tem minha área de resultado. E agora a gente vai criar o filtro avançado. Aqui embaixo é onde a gente vai inserir, no caso, os critérios que a gente deseja. Primeiro passo para você criar o filtro avançado, você vai vir na guia Dados. No grupo Classificar ou Filtrar, você vai ter a opção Filtro, que a gente já conhece, que é o filtro básico. E também tem um filtro avançado. Você vai dar um clique na opção Filtro Avançado. Pronto. A caixinha que apareceu lá das informações é para determinar que se o Excel ele pode ou não selecionar sua planilha. Aí se eu dar um clique no botão OK, sem nenhum problema. Aqui na caixinha do filtro avançado, ele vai te dar 3 opções. As opções que ele vai mostrar para vocês são filtrar na lista, copiar para outro local, certo? Mais embaixo, intervalo da lista, intervalo de critérios e copiar para outro local. A princípio, o que vamos fazer? A gente vai determinar qual vai ser o intervalo da nossa lista. Então você vai dar um clique na setinha do lado aqui, em vermelho, e vamos poder selecionar então as nossas informações. Quando a gente for selecionar, a gente vai ter que selecionar desde o campo da tabela, ou seja, desde a célula A3, onde tem o nome vendedor. E vamos selecionar até o final da nossa planilha. No caso, até a célula D22. Por que temos que pegar, no caso, os campos, né? Os nomes de campos, que é vendedor, categoria, produtos, preço?
porque esses nomes serão identificados pelo critério e também pelo resultado, tanto quando for buscar as informações na tabela base, quanto quando listar aqui o resultado baseado nos critérios que a gente vai definir. Então sempre tem que selecionar o nome dos campos quando for selecionar a tabela base. Beleza, feito isso, vamos então para o intervalo de critérios. Damos um clique na setinha e vamos selecionar aqui no caso o nome, novamente, e uma linha abaixo. Por que eu estou selecionando essa linha de baixo? Porque a linha abaixo é onde eu vou inserir ou digitar os critérios que eu quero. Por exemplo, o nome do meu vendedor. Eu queria saber todas as vendas de Cláudio. Digitaria Cláudio e ele vai me dar o resultado aqui embaixo. Além de Cláudio, eu quero saber Cláudio e a categoria informática. Vai trazer para mim. E se eu quisesse pesquisar 2 vendedores? Então, meu intervalo seria não só a primeira linha embaixo, mas pegaria a segunda. Que eu poderia colocar 2 nomes de vendedores, certo? E 2 categorias, 2 produtos e 2 preços. A princípio, vamos criar então apenas com um critério, apenas com uma linha de critério, onde eu vou poder definir um vendedor, ou categoria, ou produtos, ou preço. Feito isso, a gente volta novamente aqui na caixinha. Então, a gente determinou qual vai ser a nossa base de dados, no caso a lista, o intervalo do critério onde a gente vai inserir os critérios que a gente quer e para onde vai o resultado. Então, a gente marca a opção aqui, copiar para um outro local. E esse local a gente vai selecionar apenas os nomes dos campos, ou seja, vendedor, categoria, produtos e preço. Por quê? Porque a gente não tem uma ideia de quantas linhas vai ser o resultado. Então, quando selecionamos apenas os campos aqui em cima, ele vai poder jogar as informações logo abaixo dele. Então, pode pegar até as mais de 1 milhão de linhas que a versão 2013 do Excel oferece para a gente. Então, você só seleciona, então, aqui no caso, os campos. Voltamos para cá. E o filtro está pronto. No caso, fizemos aqui, definimos o intervalo da lista, definimos o critério e também para onde vai copiar. Só dar um clique no botão OK. Pronto, está aqui o filtro avançado. Ó, trouxe todas as informações para a gente. Só ajustar aqui a coluna para ter uma visão melhor. Pronto, está aqui, todo o filtro avançado. Mas aí surge a pergunta, bem, mas ele trouxe a mesma coisa que estava lá na tabela. Aqui na planilha do lado ele trouxe as mesmas informações. É porque a gente não definiu nada aqui no nosso critério. Por exemplo, vamos inserir aqui no caso a categoria informática. Só vou copiar aqui para ser mais prático. Pronto, eu quero saber todos os produtos da categoria informática que a gente vendeu. Aí eu vou ter que voltar em dados, aí refazer o processo novamente. Mas você observa o seguinte, que aqui quando a gente for lá em avançados, ele já mostrou, ó, o seu intervalo de lista. Ó. É o mesmo intervalo daqui. Se eu der um clique aqui no intervalo de critério e ficar pressionando o botão esquerdo, ele vai mostrar para mim qual é o intervalo que eu estou trabalhando. Observa que ficou circulado com os pontinhos verdes, indicando que é o mesmo intervalo. Então a única coisa que eu vou fazer é marcar a opção copiar para outro local. Vou dar um clique e pressionar aqui, onde tem o intervalo. Você vai observar que ele está marcando justamente o que? O intervalo que eu tinha definido anteriormente. Então, como a gente já definiu anteriormente qual seria a lista de base e qual foi a lista de critério e também o intervalo aqui do resultado, então eu não preciso selecionar novamente. Só precisa verificar se está tudo certo. Quando eu der um OK, ele filtrou para mim apenas a categoria informática, mostrando assim que o nosso filtro está funcionando. Beleza, mas a dificuldade aqui é o que? Toda vez que eu fizer qualquer critério aqui, eu tenho que fazer o que? Eu vou ter que voltar lá no filtro avançado, verificar o intervalo do controle de vendas, que no caso é minha tabela base, verificar o intervalo do critério, verificar se o intervalo do resultado está correto, para assim poder executar, no caso, o meu filtro avançado. Mas se em vez de eu ter que fazer todo esse trabalho, eu simplesmente utilizasse uma tecla de atalho, vamos supor Ctrl F, né? Para que pudesse filtrar as informações para mim. Seria bem mais prático. Então, para isso, a gente vai criar uma coisa chamada de macros. Então, o que são as macros? As macros, na realidade, é uma ação. Então, quando a gente cria uma macro, você está desenvolvendo ali uma ação que você vai fazer frequentemente, uma tarefa. E você pode atribuir uma tecla de comando, então um botão, para que aquela ação seja feita. A nossa ação aqui vai ser qual? É ele executar o filtro avançado. Ele vir aqui na opção avançado, ele selecionar a lista
a nossa lista, que é a tabela base, selecionar qual a linha de critério, intervalo de critério, selecionar para onde a gente vai mandar aquela informação e confirmar. Só que, ao invés de fazer todo esse trabalho, o que vai acontecer? A gente vai criar uma macro para gravar todo esse percurso aí, apenas uma vez, e depois a gente só vai utilizar os comandos, como no caso o Ctrl F, um exemplo, né, da tecla de comando, para poder executar esse comando para a gente. Certo? Então vamos lá, vou apagar aqui tudo, então, apagando as informações aqui, para a gente poder começar com ela limpa. Para a gente poder criar uma macro, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Você vai observar aqui que no grupo exibição, na guia exibição, ele já te dá aqui uma opção chamada macros, certo? É para a gente poder criar aqui a nossa macro, tá? Só que a gente não vai criar macro utilizando a guia exibição, já que depois de criar macro a gente também vai trabalhar com os botões. Então, tanto na versão 2007, 2010, 2013, você tem que pedir que a guia desenvolvedor seja exibida aqui. Como é que a gente faz para exibir então essa guia desenvolvedor? Você vai lá no menu Arquivo, vai no item Opções, vai aparecer uma caixa de diálogo com opções do Excel. Embaixo você tem lá Personalizar a faixa de opções. Você vai dar um clique nessa opção e do lado direito você vai ter aqui as guias principais e você vai encontrar uma guia que não está marcada, que é justamente a guia desenvolvedor, que é a guia que a gente precisa. Você vai dar um clique no quadradinho, vai marcar a guia desenvolvedor. Feito isso, você dá um clique no botão OK. Pronto, observa que a gente tem agora a guia desenvolvedor. Então, o que a guia desenvolvedor vai trazer para a gente? Além de trazer as opções de macros, para a gente poder criar macro, vai trazer também um grupo chamado controle, onde a gente vai ter as opções de inserir os controles de formulário e também os controles ActX. Certo? No nosso caso, a gente vai trabalhar com os controles de formulário e inserir justamente o botão de comando. Pronto, estamos aqui com a guia desenvolvedor e vamos poder criar agora a nossa macro. Detalhe, eu poderia criar minha macro utilizando a guia exibição lá no grupo macros? Poderia, tranquilamente, vai funcionar do mesmo modo. A diferença é que, como a gente vai trabalhar com macros e depois vamos inserir os botões de comando, a gente coloca logo a guia desenvolvedor e já trabalha aqui onde tem todas as opções. Então, para a gente poder criar nossa macro, você vai dar um clique lá em gravar macro. Aqui você vai ter que dar um nome para sua macro, no nosso caso o nome vai ser filtrar. A tecla de atalho, a gente vai colocar no caso o F, a gente vai utilizar no caso o F minúsculo, por quê? Se eu colocar o F maiúsculo aqui, ele vai adicionar para mim mais duas teclas, mais uma tecla de atalho, ou seja, eu tenho que utilizar o Ctrl Shift mais o F. Então eu recomendo que utilize a letra minúscula para utilizar apenas duas teclas de atalho para poder executar o comando. Abaixo tem uma descrição onde vai determinar o que você, ou melhor, o que essa macro vai fazer. Ela vai filtrar os dados. Essa descrição aqui é opcional, não vai influenciar em nada no funcionamento da macro, é apenas para você depois lembrar o que essa macro ela faz. Porque a sua planilha pode ter 10, 15, 20 ou muitas macros, dificilmente você vai lembrar exatamente o nome que cada macro vai fazer. Detalhe, sempre que for atribuir um nome, ou melhor, uma tecla de atalho, colocar uma letra que não é utilizada com muita frequência, tipo Ctrl B, Ctrl C, Ctrl V, certo? Então é bom utilizar uma tecla que se não utiliza com tanta frequência, que não tem nenhum comando ligado a ele, um comando básico que a gente utiliza com muita frequência, como selecionar tudo com Ctrl T, salvar com Ctrl B ou Ctrl C para copiar, Ctrl X para recortar, Ctrl V para colar, Ctrl Z para desfazer. Então são os comandos básicos que a gente utiliza comumente em todo o programa. Então é bom utilizar uma letra que não é muito utilizada por esses comandos. Um outro detalhe, a macro está aqui. A partir do momento que a gente der um clique no botão OK, tudo que a gente fizer com o mouse, com o teclado, na tela, dentro do Excel, fora do Excel, vai estar sendo gravado na macro. Então a ideia é que quando você pedir para gravar, você seguir exatamente os passos da tarefa que você quer executar. No nosso caso, a gente quer executar o quê? Um filtro avançado. Então a gente vai dar um OK e vamos seguir exatamente esses passos aí de executar o filtro avançado. Lembrando que após terminar os passos, você tem que parar a gravação, porque senão a máquina vai continuar gravando as coisas.
Se tiver qualquer tipo de erro, ou seja, se você não conseguir fazer os passo a passo certinho, vai gerar um erro e essa macro não vai funcionar. Vai ter que excluir a macro e começar novamente. Ok? Então vamos lá, vou dar um OK aqui. Pronto, a partir de agora nossa macro já está sendo gravada. Então eu vou criar, no caso, o filtro avançado. Primeiro passo é eu ir lá na guia dados, novamente. Vou dar um clique na opção avançado, para aparecer a tela para mim. Por mais que ele mostre para mim que eu já tenho aqui, no caso, tudo selecionado, eu vou ter que refazer todos os passos, porque na macro não está gravado ainda. Então eu vou dar um clique na setinha, vou selecionar tudo novamente, todo o intervalo, para que possa ser gravado assim na macro, que esse aqui é o intervalo da lista. Vou voltar lá, dar um clique na opção de intervalo de critério, e vou selecionar também todo o intervalo do critério novamente. Vou dar um clique na opção copiar para outro local. Vou selecionar também o intervalo, mesmo que eu já tenha me dado selecionado, porque eu já tinha feito antes, mas é necessário refazer novamente. E vou dar um clique no botão OK. Ele trouxe para mim todos os resultados, indicando aí que a macro e o filtro avançado funcionaram. Agora eu preciso fazer o quê? Vou voltar na guia desenvolvedor, tem um botãozinho aqui chamado parar a gravação. Vou dar um clique, pronto, eu parei a minha gravação. Vamos testar então para ver se a macro funcionou? Vou digitar aqui no caso André, que é o nome do vendedor que eu quero pesquisar. Vou utilizar a tecla de atalho, que é o Ctrl F. Ok, funcionou. Está aqui a nossa macro funcionando, deu um Ctrl F e trouxe apenas o André. Observa que como a nossa lista é uma lista pequena, tem apenas 2 André também na minha lista. Vou apagar o André e vou colocar a Cláudia, para saber quais foram os produtos que a Cláudia vendeu. Utilizar novamente o Ctrl F. Pronto, tem apenas aqui um produto que a Cláudia vendeu, que é a informática. Inclusive está aqui sendo mostrado, ó, que é justamente o mesmo produto. Certo? Pronto, então criamos então aí uma macro justamente para poder trazer as informações. E se eu quisesse criar então uma macro agora para poder limpar essas informações aqui? Ou seja, eu tenho essa informação, mas se eu quiser precisar de um outro vendedor, vou ter que dar um delete. Então, como é que eu faço então para limpar tudo isso aqui? Certo? Então, para poder criar essa macro, vai ser também do mesmo modo. Tem que ir lá novamente e executar todo o comando. Então, vamos lá. Gravar macro. Vou colocar o nome dessa macro de limpar. Vou usar a tecla de atalho, no caso L, vai ser o Ctrl L para poder limpar ela. Na descrição vou colocar limpar dados. E vou dar um OK. Pronto, a partir de agora a macro está sendo gravada. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui toda a linha do meu critério. Certo? Vou segurar a tecla Ctrl para poder fazer uma seleção aleatória. Vou selecionar toda a área aqui aonde eu julgo que vai ser a área onde vai ter as minhas informações. Vou dar um delete e vou dar um clique fora para tirar a seleção. Feito isso, vou pedir para parar minha macro. Pronto, parei minha macro. Vamos testar para ver se funciona? Então vamos lá. Vamos procurar então um vendedor chamado Ana. Certo? Vou dar um Ctrl F, que é para fazer a filtragem. Ele trouxe para mim. Vou dar um Ctrl L, que é para poder limpar a minha pesquisa. Limpou também. Então, você pode observar que eu posso criar uma macro então, para qualquer tipo de ação que eu queira. A gente fez apenas uma ação de deletar, como também posso fazer uma macro para poder filtrar os dados, para poder imprimir, para poder salvar e poder utilizar só os meus botões. Beleza, agora falta de fazer o seguinte. Vamos criar então os nossos botões. Antes de criar os botões, vamos apenas criar uma área então para os nossos botões. Eu vou usar essa área aqui de baixo para poder criar os nossos botões. Vou selecionar aqui na linha 24 até a linha 28, certo? Vou vir aqui em página inicial. Isso aqui é só para deixar mais atraente, no caso, os nossos botões. Vou colocar aqui uma cor, no caso, como eu estou trabalhando com cores verde e azul, vou colocar aqui no caso uma cor um pouco mais clara, um amarelinho. Pronto. Vou pedir para dar uma mesclada para virar apenas uma cena. Pronto, essa aqui vai ser a nossa área onde a gente vai criar os botões. Vou na guia desenvolvedor, lá na opção inserir, vou utilizar a primeira opção aqui que é controle de formulário, vou dar um clique aqui e vou desenhar aqui um pequeno botão. Eu posso tanto desenhar o botão, como eu estou fazendo,
simplesmente dá um clique. Feito isso, vai aparecer uma caixinha suspensa, que é a caixa de diálogo chamada atribuir macro, onde você vai poder dizer qual macro você quer atribuir àquele botão de comando. Vou selecionar aqui na opção filtrar, vou dar um OK, e vai exibir aqui para mim, no caso, o botão. Feito isso, eu vou dar um nome para o meu botão. É só dar um clique em cima da palavra botão 1, vou usar a tecla Delete para apagar o backspace. Você pode dar um nome para o seu botão. No caso, eu vou colocar o nome aqui de filtrar dados. Pronto, quando eu der um clique fora, eu tenho um botão chamado filtrar dados. Será que ele funciona? Vamos testar então. Vou colocar aqui então, no caso, no valor que eu queira, certo? Vamos supor que eu queira um valor que seja menor do que R$1.000. Então eu posso utilizar os sinais de menor, que é um sinal lógico, né? E colocar o valor de 1.000. Aí eu estou dizendo que eu quero o quê? Todos os valores que são menores do que R$1.000. Vou utilizar meu botão para filtrar os dados. Ó, filtrou para mim. E olha só, todos os valores aqui são menor que 1.000. Mostrando que além de utilizar nomes, como a gente fez vendedor e categoria, eu posso também pedir uma variação, utilizando, no caso, operadores lógicos, como menor, maior e assim sucessivamente. Então observe que o nosso botão funcionou. Falta a gente fazer o quê? Criar um botão para poder limpar então o formulário. Vamos voltar novamente aqui em inserir, utilizar novamente o botão de controle. Da primeira vez a gente desenhou o botão, dessa vez eu vou dar apenas um clique. Você observa que ele também traz para a gente o botão, escolher a opção limpar, vou dar um OK. Só que observe que o botão ficou menor, então eu vou ter o trabalho de redimensionar todo o botão, aumentar o tamanho dele. Então, quando você for criar o botão, eu sugiro que você já desenhe o tamanho que você quer, para não ter o trabalho depois de ficar redimensionando. Beleza, dá um clique em cima lá de botão, você apaga, e vou colocar a informação, no caso, limpar dados. Pronto, dá um clique fora, eu tenho aqui os botões, vou dar um clique no limpar dados, ó, limpou os dados, então minha planilha está funcionando aqui, tranquilamente. Então tem uma planilha com filtro avançado e também com duas macros, uma para filtrar os dados, outra para limpar os dados, e criei também os botões. Caso eu queira movimentar os botões, você dá um clique com o botão direito, coloca o ponteiro do mouse em cima, dá um clique com o botão direito, que aparece essa caixinha aqui em volta, você pode colocar o ponteiro do mouse aqui em cima, ó, poder movimentar o botão para onde você quer e poder organizar novamente o seu botão. Aí uma coisa interessante é que você pode também atribuir a macro a uma outra imagem, sem ser um botão. Por exemplo, vamos supor que você queira atribuir, no caso, um botão aqui chamado salvar. E você não quer utilizar um botão como esse, você quer talvez utilizar um outro tipo de botão. Então, por exemplo, podemos vir aqui na internet, certo? De uma nova guia. E vamos colocar aqui no caso a palavra sair. Ou, perdão, salvar. E vamos procurar então uma imagem que a gente possa utilizar para o nosso botão. Para a gente poder observar que podemos utilizar outros tipos de botões. Pronto, tem vários tipos de botões aqui que você pode utilizar para salvar o seu trabalho. Vamos escolher no caso um desses botões aqui. No caso, vou escolher a portinha. Você pode tanto salvar a imagem no seu computador ou pedir apenas para copiar a imagem, que é o que eu vou fazer para ser mais rápido. A gente volta aqui no Excel e você clica com o botão direito numa célula e pede para colar. Ou você pode vir também em página inicial e dar um clique no botão colar e vai colar para a gente a imagem. Você tem aqui a imagem da portinha. Para você redimensionar o tamanho dela, observe que quando selecionou a imagem, na sua faixa de opções apareceu aqui uma ferramenta, a opção ferramentas de imagem. Dá um clique sobre ela e você vai ter as opções da sua figura. Na opção de altura e largura no grupo tamanho, você tem a largura de 6,77. É tudo proporcional. Então, se você dá um clique aqui e digita o número 4 e dá um Enter, ó, diminui o tamanho. Se der um clique novamente e colocar o número 2 e dar um Enter, ele diminuiu, ficou menor ainda. Se você colocar, por exemplo, 1 para a altura, ele vai diminuir ainda mais, vai ficar assim. No nosso caso, vou utilizar o tamanho 2, para ficar um tamanho legal, e vou colocar o botãozinho aqui. Pronto, agora eu tenho aqui no caso as opções, eu tenho meus botões e tenho também o botão de sair. Beleza, mas aí, como é que eu faço para atribuir então uma macro aqui,
para o botão sair. Lembrando, para o botão salvar. Lembrando que a gente ainda não criou uma macro para salvar. Então, vamos lá na guia desenvolvedor. Novamente, gravar macro. Vamos dar um nome aqui de salvar, para lembrar que é isso que ela faz. A tecla de atalho que a gente vai utilizar vai ser o S, que é uma tecla de atalho utilizada para salvar em alguns programas fora do pacote Office, como no caso CorelDRAW, Photoshop, Dreamweaver e outros programas utilizam o Ctrl S, como também um bloco de notas. Então não vai afetar muitos casos você estiver trabalhando aqui, por acaso você vai utilizar o Ctrl B, vai poder utilizar sem precisar utilizar os botões na nossa planilha. Na descrição a gente vai indicar salvar a planilha. E a partir do momento que a gente der um clique no botão OK, a gente vai estar gravando a nossa planilha. Vou dar um clique no botão OK. Então o que a gente precisa fazer é dar um clique no botão salvar. Está aparecendo essa mensagem aqui devido aos recursos que a gente está trabalhando no caso da macro, sim. Pronto, observou embaixo lá, né, na barra de status, o andamento salvou. Voltamos aqui e pedimos para parar. Pronto, a nossa guia está. A nossa planilha já tem um botão e já tem também a macro. Como é que a gente faz para atribuir? Clica com o botão direito em cima da figura e você vai encontrar aqui, ó, a opção atribuir macro. Você dá um clique lá em atribuir e vai escolher a opção aqui no caso, ó, apareceu salvar macro, você dá um clique e dá OK. Pronto, temos agora um botão também, tipo uma figura, onde se atribui a macro. Então a macro você pode atribuir a qualquer figura, você pode também atribuir, se caso você desejar, aos símbolos que o Excel oferece para a gente. Você tem aqui no caso essas formas aqui, tudo isso aqui você pode também atribuir uma macro para isso aqui. Por exemplo, pegar aqui o símbolo do coração, desenhar aqui um coraçãozinho, pronto, clica no botão direito e observa aqui, ó, atribuir macro. Então posso também atribuir uma macro para um desses símbolos. Poderia no caso atribuir a macro filtrar, salvar, se caso não quiser utilizar os botões. Então são as opções que o Excel te dá para você poder utilizar recursos gráficos para as suas macros. Vou dar um delete. A mesma coisa aqui, você pode também, se você tiver um programa de design gráfico, como CorelDRAW, ou então até mesmo pesquisar na internet, você pode pesquisar alguns botões ou símbolos que você quer utilizar nas suas planilhas para deixá-las automatizadas, em vez de utilizar os botões tradicionais e colocar apenas figuras e depois umas legendinhas embaixo para que possa funcionar. Vou pedir então para fazer uma filtragem aqui, só para a gente poder testar o botão filtrar. Perdão, testar o botão salvar. Vou colocar aqui que eu quero valores agora, valores que sejam menores que 800. Vou dar um Enter, vou pedir para filtrar aqui. Ele trouxe para mim valores menores que 800. Vou pedir para salvar. Mas como a gente vai ter certeza que realmente o botão está funcionando? Porque aqui, ó, na barra de status aqui embaixo, onde aparece a palavra pronto, quando eu der um clique aqui, só você vai dar uma piscada aqui rápida, indicando que ele está salvando o nosso trabalho. Alguns anos atrás, cerca de 10 anos ou 13 anos atrás, quando utilizávamos o disquete, a gente conseguia ver porque era uma gravação mais lenta, não dá para ver os quadradinhos se movimentando, era bem legal. Então eu vou dar um clique aqui, ó. Você observa que deu uma piscada, eu vou dar um clique e vou segurar. Ó, você observa que ele consegue segurar por um pouco mais de tempo, né? Indicando que ele está gravando, então, a sua macro. Então, na questão de macros é isso. Espero que tenham entendido de como funciona para você criar o filtro avançado, criar as macros e também criar os botões. Você pede para limpar e está tudo limpo então.